Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valéria Raine e aqui nesse canal eu faço resenhas despretensiosas sobre dois temas, que é sobre o mundo da beleza e sobre livros, porque são dois assuntos que eu amo muito. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro O Germinal, de Émile Zola. Para começar, eu vou ler um pouco sobre a biografia do autor. Émile Zola nasceu em 2 de abril de 1840 em Paris e morreu em 29 de setembro de 1902. Foi um consagrado escritor francês, considerado o criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de uma importante figura libertária da França. Foi, talvez, supostamente assassinado por um desconhecido 4 anos depois de haver publicado o artigo Jacuzzi, que acusa responsáveis pelo processo fraudulento de que Alfred Dreyfus foi vítima. Então, Émile Zola, ele nasceu, teve uma infância pobre, devido à morte de seu pai. Então ele começou a trabalhar muito cedo, porém ele chegou a fazer faculdade. Ele trabalhou em vários escritórios, iniciou sua carreira no jornalismo, publicando artigos. E mais tarde ele então foi entrando nessa carreira literária e também política. A morte dele, então, está relacionada a essa polêmica de um possível assassinato, porque ela foi meio suspeita. Ele morreu devido como que é a palavra? Agora esqueci a palavra. Vazamento de gás. Enquanto ele dormia, Sua esposa conseguiu sobreviver a esse incidente, porém ele não. Sobre o livro, O Germinal. É uma série de livros falando sobre a descendência de uma família. E esse livro Germinal seria o 13º dessa sequência de livros. O livro Germinal tem a história no norte da França, durante uma greve provocada pela redução dos salários dos operários. E além dos aspectos técnicos das extrações de mineiros e as condições de vida desses mineiros, Zola também descreve o princípio da organização política e sindical da classe operária. E para compor esta obra, o autor ele passou 2 meses trabalhando como mineiro na extração de carvão. Então ele viveu com os mineiros, comeu com os mineiros, ele bebeu nas mesmas tavernas para se familiarizar ali com os termos, com o estilo de vida desses mineiros, e também sentiu na pele esse esforço, esse sacrifício, que ele até descreve, como era empurrar aqueles vagonetes, como era entrar nessas minas, o cheiro do carvão, a umidade, o calor que existia também dentro das minas, todo o trabalho insano, intenso, que era escavar. Falou também sobre o baixo salário, sobre a fome. Ele inclusive estudou as doenças que afetavam aqueles mineiros. E agora a minha opinião, sobre o livro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, O Germinal. E quando eu comecei a ler o livro, ele já me prendeu de imediato. É um livro muito longo, mas a descrição do autor, a maneira como ele escreve é muito boa, que você vai devorando a leitura. Em um certo momento, fica cansativo, assim, a leitura, principalmente no final,
porque acontece tanta reviravolta, tanta tragédia, que você quer saber o que aconteceu no final com aquelas pessoas. Será que elas conseguiram mudar de vida? Será que elas encontraram a felicidade? Então você fica... Esse momento fica meio cansativo, você quer logo chegar no final do livro. Mas todo livro é importante ser lido, né? Do começo ao fim, porque ele vai passar... Ele começa descrevendo ali a rotina, né? Apresentando os personagens. Em dado momento, os capítulos vão mostrar os personagens opostos, estilos de vida opostos ali aos mineiros, a maneira de pensar dessas pessoas. Então, também são capítulos importantes. Depois vai entrar, de fato, ali na greve. Vai mostrar como que surgiu ali o sindicato. Então vai começar a partir pro final da história ali dos personagens. O que eu achei do livro? Eu gostei, né? Eu só achei que quando ele começa a terminar então a história dos personagens, tem certos personagens que terminam de maneira muito abrupta, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, mas um livro tão extenso, tanto trabalho para descrever o personagem de maneira rica, a sua maneira de pensar, a personalidade do personagem, o ambiente que ele vivia, e de repente morreu, né? Então, e é também um livro onde tem muita reviravolta e são interessantes, mas no final me decepcionou, porque eu esperava, depois de tanto sofrimento, eu esperava um final feliz. Confesso para vocês que eu desejava que houvesse esperança, né? E o livro terminou muito tragicamente. Ele começa trágico, ele fica pior à medida que você vai lendo, e ele termina assim sem esperança. Então eu inocentemente esperava felicidade ali para os personagens. Mas é um livro assim muito enriquecedor. Eu busquei no YouTube por referências, né, de como seriam as minas de carvão, para eu conseguir imaginar e enriquecer ainda mais a leitura, né, para que quando eu estivesse lendo eu conseguisse imaginar o que o personagem estava passando. E eu não encontrei assim muita informação no YouTube, eu encontrei assim mais tipo notícias, mas eu não queria tantas notícias. E busquei no Google também algumas imagens de como eram as minas de carvão. Se eu conseguir colocar na edição algumas fotos, eu vou colocar para vocês conseguirem ter uma noção também. Que vida sofrida, né? Que vida trágica. Até um dos muitos termos que o escritor utiliza ali para falar dos operários, ele se refere a eles como animais, como carne. São temas, são palavras até pejorativas, mas são compreensíveis, porque a maneira como eles vivem, como eles são tratados, é realmente como se eles fossem vistos como animais ou apenas carnes, como coisas que podem ser substituídas. E provoca uma indignação na gente, uma tristeza também. E outras coisas que me incomodaram no livro foi a imoralidade, né? Que também é compreensível, porque aquelas pessoas, né, elas trabalhavam muito, elas sofriam muito, passavam fome, elas mal tinham condições de sobreviver. Naquela época também não tinha entretenimento, né? Então, o que existia ali para elas apaziguarem esse sofrimento, afogarem as mágoas, era a bebida e a imoralidade sexual.
E novamente provoca indignação e tristeza que pessoas, que embora seja um romance, né, um livro, ele retrata também a realidade. Então entristece saber que pessoas viviam daquela maneira e ainda vivem hoje em dia. Ainda existem minas de carvão, ainda existem pessoas muito pobres, existem pessoas que recorrem a vícios de bebida, de jogos, que têm uma vida imoral, né, para apaciguar seus sofrimentos, para encontrar a felicidade nesse estilo de vida. E é interessante que, como um livro, mesmo sendo um livro antigo, a gente percebe que certos comportamentos da humanidade perpetuam, né, geração após geração. Como, por exemplo, nessa época mesmo já existia o cancelamento, né? Tem um personagem do livro que ele chega a ser cancelado, né? Como acontece nos dias de hoje. Só que a pessoa que foi cancelada hoje, ela foi idolatrada ontem. E amanhã o cancelamento dela já será esquecido. E daqui a pouco ela já vai voltar a ser querida novamente pelas pessoas e não vai mais se ouvir falar do cancelamento dela. Então chega a ser engraçado como as pessoas são repetitivas, por assim dizer, né? O cenário, o ambiente pode mudar, mas os comportamentos humanos permanecem. E me deixou triste também alguns comportamentos, né? Como o machismo, como era aceitável a violência contra a mulher, até mesmo de parte dos seus familiares, né? Como eu, sendo mulher, lendo aquele livro, me incomodava profundamente palavras ditas para as mulheres, né, de maneira ofensiva. Eu desejava que alguém aparecesse para protegê-las, né? Enfim, eu lia de maneira inocente, né, com muitas expectativas de que aquilo não fosse, não existisse de verdade, mas que novamente nos dias de hoje ainda existem esses comportamentos. Então é um livro que mexe muito com os nossos sentimentos, que prende muito a gente durante a leitura. Então por isso eu recomendo, né? É um livro que ele chega a ser desagradável nesses sentidos, mas é um livro muito rico. Oh, meu amor, muito enriquecedor. E me deixe saber aqui nos comentários também se você leu, se você gostou, quais foram as lições, os aprendizados que você tirou desse livro. Eu encontrei também no YouTube dois vídeos muito interessantes, que se eu conseguir vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Um é de uma professora de literatura que ela descreve esse livro de maneira enriquecedora, e o outro é de um vlog no YouTube de um rapaz que eu gosto muito de seguir. Ele mostra como é a vida em diferentes países, e em um dos episódios dos vlogs dele mostra ele entrando na mina de carvão e um pouco sobre as crenças desses mineiros. Então esse vídeo foi muito interessante. Eu vou deixar aqui pra vocês se eu conseguir. Então um beijo e até a próxima.